o índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas recuou 2,2% entre julho e agosto. O nível do índice de confiança agora já está abaixo da sua média recente, a média desde 2003. E com isso nós podemos considerar que a confiança da indústria brasileira agora está inferior ao patamar médio, ou seja, a confiança está, em termos históricos, relativamente baixa. Essa é a primeira vez desde setembro de 2009, quando a indústria estava se recuperando da crise, que o índice de confiança atinge esse quadrante de confiança relativamente baixa. O resultado mostra, no mês de agosto, um desempenho particularmente ruim na percepção das empresas em relação à situação atual. O índice da situação atual caiu 3,6%. E as expectativas, que vinham piorando bastante nos últimos meses, caíram um pouco menos. O índice de expectativas recuou 0,7%. Entre as variáveis relevantes do índice da situação atual, a que chama a atenção, o destaque foi a variável de estoques. Pelo segundo mês consecutivo, há um aumento significativo do percentual de empresas que se consideram com estoques excessivos no momento. Isso é um mau sinal em relação à possibilidade de recuperação do crescimento industrial nos próximos meses. Quer dizer, não só houve uma desaceleração perceptível na queda do nível de utilização da capacidade, perceptível nas variáveis que medem a demanda, que medem a previsão para a produção nos próximos meses, mas a indústria acumulou estoques, né? Então, isso acrescenta uma informação que gera um impacto negativo sobre os modelos de previsão de crescimento da indústria para os próximos meses, porque a indústria teria que... Parte do crescimento causado por um eventual aumento da demanda seria suprido por esses estoques acumulados. Então, o resultado com isso mostra que a indústria deve crescer muito pouco nesse terceiro trimestre, alguma coisa próxima a zero, talvez ligeiramente positivo, mas o crescimento que foi divulgado hoje mesmo pelo IBGE, acumulado no trimestre findo em julho, sobre o trimestre anterior, que está em 0,8% negativo, ele vai, se passar de zero, vai ser muito pouco expressivo, não passará de 0,4% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, a indústria continua com um crescimento muito fraco, cresceu 0,8% no segundo trimestre do ano e vai crescer alguma coisa próxima a zero no terceiro. O nível de utilização da capacidade caiu de 84,1% para 83,6%. Esse resultado faz com que o nível de utilização da indústria brasileira chegue muito próximo à média recente, que é a média de 83,3% desde o início de 2003, né, ou seja, a média dos últimos 8 anos. Ou seja, a indústria não está mais operando nem acima, de forma significativamente superior à sua média histórica. Já não dá para se dizer que... no momento ainda não dá para se dizer que há grande ociosidade, mas também não dá para se dizer que há um aperto na capacidade produtiva das empresas. Em termos de segmento, o segmento que está sofrendo mais é o segmento de bens intermediários. O segmento de bens intermediários é o que está com a maior queda do nível de confiança nos últimos meses. O nível de utilização da capacidade também agora está expressivamente abaixo de sua média histórica, quase um ponto abaixo da média histórica, e acontece em todos os principais segmentos de intermediários, na química, na metalurgia, na indústria têxtil e em celulose e papel. E isso chama atenção também para outro resultado que é importante para explicar, outro fator que é muito importante para explicar o resultado da confiança da indústria em agosto de 2011, que é a aparente deterioração do cenário externo, as incertezas em relação ao mercado externo. A Fundação Getúlio Vargas constrói, a partir da sua sondagem, um indicador de confiança também das empresas industriais que são francamente exportadoras, são as empresas que exportam
mais de 50% do que faturam. E esse indicador ele passou a cair muito mais rapidamente do que a média da indústria ou do que o indicador de confiança das empresas que exportam pouco. A variável também de demanda externa de todas as empresas operando na indústria brasileira também está caindo de forma mais acentuada no último mês do que a percepção sobre a demanda interna. Então, o cenário, a situação atual, né, o quadro atual mostra uma deterioração muito mais rápida do setor de intermediários em função da competição internacional que já vinha ocorrendo, aumento do quanto de importações, competindo com produtores de intermediários no mercado interno, e agora também com a piora adicional, trazida pelo esse aumento da incerteza em relação ao mercado externo. Então, esses dois fatores são os fatores principais para explicar essa deterioração, essa piora adicional do índice de confiança em agosto. Aumento de incerteza em relação ao mercado externo e uma situação realmente que está se tornando muito fraca, muito pior do que o restante da indústria para os produtores de bens intermediários.